Olá, jovem! Bem-vindo a essa aula de recuperação no YouTube. Meu nome é Wilson Faustino, sou coordenador do seminário e hoje nós vamos estudar juntos os capítulos de 18 a 20 do livro de Mosias. E são dois assuntos interessantes, esses que nós vamos estudar aqui. Eu espero que o Espírito esteja conosco para nos ajudar a compreender melhor esse conteúdo. Muito bem, esse é um momento da história no livro de Mórmon, relembrando um pouquinho o passado. Nós estamos aqui no contexto em que Abinadi tentou ensinar o povo, Noé e seu povo, que estavam em pecado, e eles se alegravam na iniquidade, e eles então foram advertidos por Abinadi. E um dos sacerdotes do rei Noé ouviu, sentiu que as palavras de Abinadi eram verdadeiras e era o que deveriam fazer, que era se arrepender. Então Alma, que era esse sacerdote, foge lá do rei Noé e ele passa a ensinar a parte do povo que também ouviu as palavras de Abinadi, e ele começa a ensinar a essas pessoas sobre o Evangelho, e a gente vai ver o que ele ensinou e o que ele fez, é o que nós vamos ver agora, tá? Então, abra sua escritura, vamos lá ver os primeiros versículos aí do capítulo 18 de Mosias, e vamos perceber o que Alma está ensinando aí para o povo. Vamos lá, versículo 1. E então aconteceu que Alma, que havia fugido dos servos do rei Noé, arrependeu-se de seus pecados e iniquidades. Veja que ao ouvir a palavra, esse ouvir a palavra precisa levar a uma ação, e essa ação é se arrepender, é mudar, né, se converter. E foi o que aconteceu com Alma. E andando secretamente entre o povo, ele estava escondido do rei Noé, né, que estava procurando por ele para matá-lo. Então ele, andando secretamente entre o povo, começou a ensinar as palavras de Abinadi. Sim, a respeito do que estava por acontecer e também da ressurreição dos mortos e da redenção do povo, que se realizariam pelo poder, sofrimentos e morte de Cristo, e sua ressurreição e ascensão ao céu. Ele passa a ensinar sobre a expiação de Jesus Cristo, sobre sua morte, seu sofrimento, sobre a sua ressurreição e depois sua ascensão ao céu. E ensinava a todos os que desejavam ouvir suas palavras, e instruía-os secretamente para que isso não chegasse ao conhecimento do rei. E muitos acreditaram em suas palavras. Muitas pessoas acreditaram em Alma. E continuando aqui, diz do 4 ao 7, e aconteceu que todos os que creram nele se dirigiram para um lugar chamado Mórmon, nome que fora dado pelo rei, ficando nas fronteiras da terra que em certas épocas ou estações era infestada por animais selvagens. Ora, existia em Mórmon uma fonte de água pura, onde Alma se refugiava, e próximo à água havia um bosque de pequenas árvores, onde se escondia ele durante o dia das buscas do rei. E aconteceu que todos os que acreditavam nele para ali se dirigiam, a fim de ouvir suas palavras. E aconteceu que, passados muitos dias, um grande número havia se reunido nas paragens de Mórmon para ouvir as palavras de Alma. Sim, todos os que acreditavam em suas palavras estavam reunidos para ouvi-lo. E ele ensinou-os e pregou-lhes arrependimento e redenção e fé no Senhor. Então, veja que após ouvir Abinadi e se arrepender de suas palavras, ele se converte a Cristo de fato, e ele passa a ensinar sobre Cristo às pessoas. Ele ensina sobre fé no Senhor Jesus Cristo, sobre arrependimento e sobre a redenção por causa da expiação
do Salvador. Ele prepara o coração do povo para acreditar em Cristo e perceber que seria necessário que o povo fizesse convênio com Cristo. O nosso Deus, ele é um Deus de convênios, ele age por meio de convênios. Nós fazemos convênio com ele. E o que é um convênio? De acordo com o elder de Todd Christofferson, um convênio é uma aliança entre Deus e o homem, um pacto cujos termos são definidos por Deus. É Deus quem define os termos, não somos nós, é Deus. Nessa aliança divina, Deus se obriga a nos suster, santificar e exaltar como recompensa por nosso comprometimento de servi-lo e de cumprir seus mandamentos. Então, os termos são definidos por Deus e Deus se obriga a nos suster, santificar e exaltar como recompensa se cumprirmos a nossa parte, se formos comprometidos com Ele de servi-lo e guardar seus mandamentos. Então, o princípio aqui identificado é: ao servir e cumprir os mandamentos de Deus, Deus nos susterá, nos santificará e nos exaltará. É isso que nós estamos buscando aqui. Tá bom? Nós queremos que Ele nos sustenha, nós queremos que Ele nos santifique e nós queremos que Ele nos exalte. Para isso, nós precisamos fazer convênios com Ele. E de que modo esses convênios acontecem? Era o que Alma estava ensinando ao povo sobre um convênio importante aqui. Vamos identificar aqui nesses 3 versículos. Perceba que há marcação em vermelho e tem uma marcação em azul aqui. Em vermelho é a nossa parte do convênio, que aqui se trata do convênio batismal. Então, qual é a nossa parte? O que é que nós prometemos a Deus no convênio do nosso batismo? E qual é a parte de Deus? E está marcado em azul a parte de Deus. Tá bom? Então, marcado em vermelho a nossa parte do convênio e marcado em azul a parte de Deus no convênio. Então, fique atento ou atento em relação a isso, tá? Identifica, vamos ler com calma e, por favor, foca nesse nosso compromisso e no compromisso de Deus desse convênio batismal. No versículo 8, e aconteceu que ele lhes disse: eis aqui as águas de Mórmon, pois assim eram chamadas. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamados seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves, sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, e em todas as coisas, e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Agora vos digo que, se for esse o desejo de vosso coração, o que vos impede de serdes batizados em nome do Senhor, como testemunho perante Ele de que haveis feito convênio com Ele, de servi-lo e guardar seus mandamentos, para que Ele possa derramar seu Espírito com mais abundância sobre vós? Veja, na nossa parte, aqui marcada em vermelho, ele fala sobre desejar entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo, estar disposto a carregar os fardos uns dos outros, estar disposto a chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontrarmos, mesmo até a morte. Mesmo se for exigido, como foi de Abinadi, dar a sua própria vida em defesa do nome de Cristo, nosso Senhor.
E o que seria chorar com os que choram? O que seria carregar os fardos de outras pessoas? É isso o que Deus espera nesse nosso convênio batismal, que a gente olhe para outra pessoa e sirva essa outra pessoa, console, alivie seu fardo diante de algum desafio, de algum problema. E, sem dúvida alguma, todos os que o fazem encontram uma alegria nesse serviço, nesse cumprimento de convênio, desse convênio batismal. Encontram uma alegria que não encontrariam de nenhuma outra forma, uma alegria pura que vem de Deus mesmo. E ele fala que nós precisamos também ser essas testemunhas em todos os momentos, em todos os lugares. E aí a parte dele nós seremos redimidos por Deus, contados com os da primeira ressurreição. E aí é um outro assunto, né? Nós sabemos que são 4 ressurreições, e os da primeira ressurreição são os que vão herdar a vida eterna. E ele diz isso aqui no versículo 9, para que tenhais a vida eterna. E lá no 10 ainda tem mais uma parte, que é para que ele possa derramar seu Espírito com mais abundância. Ele vai derramar o Espírito dele, o Espírito Santo, com abundância sobre nós. E o Espírito Santo é o membro da Trindade que abre a nossa visão para discernir o bem do mal corretamente. Ele testifica da verdade, ele consola, ele inspira, ele nos alerta. Portanto, é muito difícil a vida nessa terra sem a companhia do Espírito Santo. Esse é um presente, um dom dado por Deus para todos os que fazem convênio com Ele por meio do batismo. É um dom muito especial, muito sagrado, e é um privilégio nós termos o Espírito. Ele coloca uma das coisas, além de tudo que eu já falei, mas ele coloca felicidade no coração, alegria. Essa alegria pura da qual falei vem do Espírito. Essa é a parte de Deus. Então, nossa parte é cuidar das pessoas, servir de testemunha de Deus em todos os momentos, todos os lugares, mesmo se for necessário morrer por isso. E a parte dele é que nós seremos redimidos, nós teremos o Espírito Santo conosco e nós herdaremos a vida eterna. Essa é a parte de Deus nesse convênio. Ele assim criou esse convênio, e é isso que nós prometemos quando nós nos batizamos. Agora eu quero que você pegue esse bloco aqui, onde fala do convênio batismal, e lembre de uma outra ordenança. O batismo é uma ordenança, lembre de uma outra ordenança que nós fazemos semanalmente. Porque, veja, como missionário que fui há alguns anos, eu percebia que as pessoas elas tinham um desejo muito forte de mudar, elas se batizavam como sinal dessa mudança, desse desejo de mudar, mas elas incorriam em erros passados, em erros anteriores ao batismo. Algumas delas não percebiam que isso era um processo. Elas não queriam mais pecar, e esse era um desejo bom. Elas queriam que aqueles pecados, aqueles erros ficassem no passado e não queriam mais cometê-los. Esse era um desejo bom, mas veja, a mudança ela leva um processo, leva tempo, né? Então algumas coisas podem ser mais difíceis do que outras de serem vencidas. E é o processo natural de arrependimento, de mudança, de conversão. E quando elas cometiam um erro, algumas delas perguntavam: será que eu não posso ser batizado de novo? E eu dizia: não, você não pode ser batizado de novo, porque você não precisa ser batizado de novo. E segundo, porque você já tem uma forma, e elas queriam ser batizadas de novo, porque elas queriam se limpar novamente, né? Por meio do batismo. Mas Deus preparou para nós uma forma de nos limpar.
E isso acontece semanalmente, né? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e semanalmente, todos os dias nós precisamos nos arrepender, mas semanalmente nós temos como indicar a Deus que estamos tentando que estamos arrependidos, estamos tentando mudar, corrigir aqueles erros, e a gente vai sinalizar para Ele isso por meio do sacramento. Ao tomar o sacramento, após termos nos arrependido, nós saímos dessa ordenança com os nossos pecados apagados. Então, houve um arrependimento, participamos de uma ordenança e novamente renovamos aqui o nosso convênio batismal. Renovamos o nosso convênio batismal. E veja que na oração sacramental nós relembramos daquilo, do convênio. Tenta ligar o que nós lemos agora há pouco, nesses versículos, sobre a nossa parte e a parte de Deus. Vamos fazer um link agora dessas palavras com a oração sacramental. Olha aqui como é a oração do pão. Ó Deus Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão para as almas de todos os que partilharem dele. Perceba que a oração é feita para que nós sejamos abençoados e santificados por meio do pão que vamos comer. É esse o objetivo, sermos santificados. Queremos comer o pão para sermos santificados. Queremos tomar sobre nós o corpo de Cristo para sermos santificados. E aí ele diz, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho. Ou seja, olha lá o que nós estamos renovando, o convênio que nós estamos renovando. Desejam tomar sobre si o nome de teu Filho. Segundo, recordá-lo sempre. E terceiro, guardar os mandamentos que ele lhes deu. Qual a parte de Deus? Para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Amém. Essa é a oração. Aqui na oração está descrito o objetivo, que é nos santificar, sermos abençoados, nos santificar, por meio do arrependimento que tivemos antes do sacramento, e ao tomá-lo, que isso nos santifique, em lembrança de Cristo, e aí a nossa parte, desejar tomar sobre si o nome dele, recordar sempre dele e guardar seus mandamentos. E nós pedimos, esperamos, e o Senhor vai cumprir a parte dele, que é nos conceder o seu Espírito novamente, manter o Espírito dele sempre conosco. Uma vez que a gente se afasta do Espírito, nós nos colocamos num terreno muito perigoso, onde nós podemos ficar cegos e nem conseguir discernir o bem do mal. E sem discernir o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, nós podemos acabar cometendo erros graves. E isso vai ter um custo alto. Então, vai nos fornecer um sofrimento do qual nós não vamos querer passar. Então, é importante ter o Espírito, né? Muito importante para nos guardar desses erros e para nos mostrar um caminho mais elevado. Na oração, na bênção da água, acontece a mesma coisa. Só para poder reforçar, me permita ler essa bênção da água, que diz, ó Deus Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, e olha lá de novo, que abençoes e santifiques esta água, ou seja, que essa água, ao tomar, que eu seja abençoado e santificado, porque é o objetivo dela, tomar sobre mim o sangue de Cristo, e que esse sangue dele, esse corpo dele, me abençoe e me santifique. Para as almas de todos os que beberem dela, diz a oração, para que o façam
em lembrança do sangue de teu Filho que por eles foi derramado. E testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Amém. Então, semanalmente nós temos essa oportunidade sagrada de renovar o nosso convênio batismal. Essa oração que nós vimos aqui, ela mostra, ela está vinculada com as palavras de alma para o povo em relação ao convênio batismal. Totalmente ligada. Servir de testemunhos de Deus em todos os momentos, em todos os lugares. Guardar seus mandamentos. Lá a promessa dele de sermos redimidos, de recebermos a vida eterna, de recebermos o seu Espírito. Tudo isso aqui está resumido lá na oração sacramental que nós estudamos. Tá bom? Então, ao ouvir a oração sacramental nesse próximo domingo, que você lembre dessa parte, dessa oração, desse convênio batismal que você fez e eu também. E nós precisamos guardar esse convênio e receberemos, sem dúvida, as bênçãos por isso. Vamos adiante. Vamos passar para os próximos capítulos, para o próximo assunto, e é um assunto importante também. Eu queria que você pensasse visse esses objetos aqui e pensasse no que eles nos protegem. Nós vemos aí um colete e um capacete e um equipamento aqui para quem vai escalar, né? Do que eles nos protegem? Esse colete de morrer afogado, né? Você usa geralmente quando você vai nadar, vai fazer alguma coisa assim, com água, ele vai te proteger de se afogar. Esse capacete vai proteger sua cabeça de uma pancada perigosa que pode levá-lo inclusive à morte ou a problemas muito sérios. E esse outro equipamento aqui para quem vai escalar é de suma importância, né? Porque em algum momento você pode deslizar e se deslizar precisa ter algo que o segure e sem isso aí você cairia de muito alto e sem dúvida teria problemas muito sérios ou mesmo morreria. Mas por que você acha que tem pessoas que resistem a usar esses equipamentos? Por que elas decidem não usar esses equipamentos? Vai ter pessoas que vão subir um lugar alto sem esse equipamento de segurança. Vai ter alguém que vai esquiar, que vai andar de bicicleta, que vai fazer algum esporte um pouco mais radical de repente e não vai usar o capacete. E vai ter alguém que vai preferir nadar sem um colete, ou vai preferir, sei lá, andar de barco, alguma coisa assim, por acreditar que nada vai acontecer, não é? Geralmente as pessoas elas não usam exatamente por isso, né? Elas acreditam que nada vai acontecer. Essa é uma coisa. Um outro motivo para não usar talvez seja que seja desconfortável. Talvez seja melhor nadar sem um colete. Talvez seja melhor não ter nada na cabeça enquanto faz aquela atividade. Talvez seja mais libertador, você se sente mais livre, mais confortável não usar esse equipamento ao subir uma montanha. Então as pessoas querem um conforto e isso aí pode causar um desconforto ou pode talvez tirar ou reduzir na mente delas, né? Isso pode tirar ou reduzir o prazer da experiência que elas estão vivendo. Então, esse desconforto é o que pode fazê-las não usar esses equipamentos, né? Ou mesmo por achar, como eu falei, que nada vai acontecer. Veja que isso aqui são proteções físicas, né? São coisas físicas. Mas existem riscos espirituais.
e que são ainda mais sérios, talvez, do que as coisas físicas, né? Porque são coisas que ecoam na eternidade. Esses riscos, eles passam a ter consequências eternas quando se fala de riscos espirituais, né? E Deus, por nos amar, ele providenciou meios de nos proteger. E nós vemos aí este homem, que é o nosso profeta, presidente Russell M. Nelson. Ele é o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É um profeta, mas não é um profeta apenas para os membros da igreja, mas é um profeta para o mundo inteiro. E ele nos adverte contra os males desse mundo, contra os riscos que podem trazer sofrimento espiritual. É ele. É ele. Ele é o nosso Abinadi hoje. Esse daqui, na sua frente, é o nosso Abinadi. Assim como Abinadi advertiu Noé e seu povo, inclusive advertindo sobre riscos muito importantes, de que o povo seria escravizado, morto, sofreriam se não se arrependessem, tudo isso falado por Abinadi. Assim como Abinadi falou, advertiu o povo, o nosso profeta tem feito a mesma coisa. Ele tem nos pedido para pensar celestial, ele tem nos pedido para sermos mais constantes no nosso serviço ao templo, no templo. Ele tem inclusive se esforçado muito para que o templo esteja próximo das pessoas, ele sabe do poder que o templo tem. Enfim, inúmeros conselhos, e ele tem falado não só nas conferências gerais, tem transmitido sua mensagem nas redes sociais, no YouTube, fora mesmo da conferência geral. Ele é muito ativo em falar para nós e nos advertir nesses dias, nesses últimos dias, que são dias muito difíceis. E veja, relembrando sobre Abinadi, a quem eu falei, ele falou ele advertiu o povo, mas qual foi a reação do povo? Olha aqui, no capítulo 12, voltando um pouco, veja o que é que o povo dizia. E agora, ó rei, que grande mal fizeste, ou que grandes pecados cometeu o teu povo, para que sejamos condenados por Deus ou julgados por este homem? Abinadi, né? E agora, ó rei, eis que somos inocentes, o povo dizia para o rei. E tu, ó rei, não pecaste. Portanto, este homem mentiu a teu respeito e profetizou em vão. E eis que somos fortes e não seremos escravizados, nem seremos aprisionados por nossos inimigos. Sim, e prosperaste nesta terra e continuarás a prosperar. O povo não reconhecia que Abinadi falava a verdade. Eles, pelo contrário, condenavam Abinadi e diziam: que mal nós fizemos, que grandes pecados nós cometemos. Nós não vamos ser escravizados. Olha só no versículo 15. Porque nós somos fortes. Nós não seremos aprisionados por nossos inimigos. Nós vamos prosperar. E eles chegaram ao ponto, como nós vimos já, de aprisionar e depois matar Abinadi. Eles mataram o profeta de Deus. E por que eles fizeram isso? Por que vocês acham, você acha que Noé e seus sacerdotes decidiram ignorar as advertências de Abinadi? Será que, assim como aqueles equipamentos de segurança, era desconfortável ouvir as palavras de Abinadi? Creio que sim, para quem queria fazer diferente, né? Por que as pessoas não dão ouvidos aos profetas atuais? Sem dúvida alguma, o caminho é estreito e apertado,
E o caminho do mundo é largo e espaçoso. É bem mais fácil trilhar o caminho do mundo e bem mais difícil trilhar o caminho de Deus. Só que é esse caminho estreito e apertado que traz felicidade e não o do mundo. É esse caminho um pouco mais difícil, que requer disciplina, que requer dedicação, que requer compromisso com Deus por meio de convênios, que vai nos exaltar, que vai trazer felicidade agora e depois. É um pouco de desconforto para encontrar uma alegria muito maior que o mundo jamais pode dar, nem imitar esse tipo de felicidade tão pura que vem de Deus. Nós temos não só um profeta, nós temos 15. Esses 15, essa foto não é a foto mais atual, porque nós sabemos que o Elder Ballard recentemente faleceu e Elder Kearon, perdão, foi chamado como novo apóstolo. Mas como aqui tem os 15, eu quis usar essa imagem para você refletir um pouco. Nós temos 15 homens que nos chama ao arrependimento, que demonstram amor, que ensinam sobre Cristo, testificam sobre Ele, que nos advertem de fato, que nos aconselham com esse amor que eles têm por nós, e eles mostram Cristo de uma maneira que ninguém consegue mostrar da mesma forma, porque eles são chamados como testemunhas especiais de Cristo. E nós os apoiamos como profetas, videntes e reveladores. E pense, se tem 15 homens que são apóstolos, profetas de Cristo, sabem da vontade dele, conhecem sua mente, conhecem sua visão sobre nós, por que não ouvi-los? Por que não ouvi-los e obedecer às suas palavras? Há segurança, há proteção ao ouvir as palavras desses homens. E nós precisamos ouvir suas palavras todos os dias, todos os dias, todos os dias. Nós temos a oportunidade de ligar no celular o aplicativo Biblioteca do Evangelho e ouvir um discurso da Conferência Geral, ler o discurso. É muito confortável para nós ter acesso às suas palavras e, sem dúvida alguma, vale muito a pena. Fica o convite para você de, a partir de hoje, comece a ouvir um discurso de Conferência Geral todos os dias. Que tal? Espero que você aceite esse convite e que isso traga Cristo para mais próximo de você. É o que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Não esqueça que você precisa responder 3 perguntas para o seu professor. Clica no link abaixo, copia essas 3 perguntas e responde as 3 perguntas e envia lá para o e-mail do seu professor. As 3 perguntas são: o que prometemos no convênio batismal e o que o Senhor promete ao cumprirmos nossa parte? Porque o povo do rei Noé foi escravizado e como poderiam ter evitado isso? E 3, quais foram os conselhos deixados pelo presidente Russell M. Nelson nas 2 últimas conferências gerais? Responde lá e manda para o teu professor, tá bom? Até mais, que Cristo esteja com você e que você esteja feliz. Tchau, tchau.